Então, falando de outro direito fundamental, né, traçado no artigo 5º, no caso no inciso 11 do artigo 5º, é o chamado direito de inviolabilidade de domicílio, tá? Diz o inciso 11: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, tá? Então, a casa, ela é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, tá? Ou seja, com o consentimento, qualquer pessoa em qualquer horário pode adentrar ao domicílio, tá? Então, o morador consentindo, claro, a pessoa pode entrar, tá? A proteção à inviolabilidade do domicílio, ela se dá quando não há consentimento do morador, tá? E aí ninguém pode penetrar, a não ser nas hipóteses excepcionais, e aí são hipóteses de limitação ao direito fundamental de inviolabilidade do domicílio, tá? Então, ninguém pode penetrar sem a autorização do morador, salvo nesses casos em que o exercício desse direito ele sofre limitações, porque não é um direito fundamental absoluto, tá? Ou seja, sem o consentimento do morador, a pessoa pode adentrar no domicílio nos seguintes casos: em caso de flagrante delito, ou seja, aqueles que praticam condutas criminosas e que ainda se encontram em estado de flagrância, né, que podem então ser presos em flagrante delito, ou seja, logo após a prática do crime, é uma hipótese de flagrante delito, né? Isso tem assento no Código Penal, como vocês vão estudar, tá? Mas no caso de uma prisão em flagrante, a autoridade poderia entrar, né, penetrar na propriedade privada sem autorização do morador, porque não estaria ofendendo a Constituição, não estaria ofendendo o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, tá? Depois, a segunda hipótese, no caso de desastre, né, como por exemplo um incêndio, uma inundação. Então uma pessoa pode entrar num caso de desastre para salvar um morador sem pedir autorização para ele, porque está na hipótese excepcional de limitação, né, desse direito fundamental de inviolabilidade do domicílio, tá? Depois, para prestar socorro, né, pessoal, também hipótese aí que vem complementar as hipóteses ali de desastres, né? Para prestar um socorro, se a pessoa estiver tendo um problema de saúde, né? Então, o vizinho passou, viu a pessoa desmaiada, caída dentro da propriedade, o portão está fechado, ela pode pular o muro, ela pode adentrar a propriedade, ela pode arrombar a porta a fim de prestar socorro à pessoa, tá? Porque essa também é uma hipótese aí que o legislador constitucional previu, que se for a propriedade privada penetrada, invadida, sem autorização do morador, não há ofensa ao direito fundamental. Então a pessoa não responderia por isso, ok? Claro que não, né? Ainda entra para salvar a pessoa, para prestar um socorro, então não vai responder por essa invasão de domicílio, tá? E depois, no caso de ordem judicial, tá? Então, por mandado judicial, ou seja, por uma ordem do juiz, é possível adentrar também ao domicílio sem ofensa ao direito fundamental de inviolabilidade dele, né? Deste domicílio, tá? Então, quando o juiz dá um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, e eles vão cumprir, porém a Constituição fala, por determinação judicial, durante o dia, tá? Então, esse mandado judicial, essa ordem judicial, ela tem que ser cumprida durante o dia. Por isso que vocês veem essas operações aí que passam na televisão, os policiais ficam todos ali de madrugada ainda na porta daquela residência, na porta daquele domicílio, esperando das 6 horas da manhã, porque 6 horas da manhã, nos termos da lei, é quando começa o dia, e aí eles podem até arrombar a porta, né? Eles batem na porta, se a pessoa não abrir, não consentir com a entrada da autoridade, eles podem até arrombar aquele domicílio, que eles não estarão agredindo o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio, tá? Então, mediante ordem do juiz, pode entrar, tá? E até mesmo de forma forçada, se for obrigado, se for necessário, tá? Mas essa entrada por mandado judicial, ela deve se dar durante o dia, ok? O conceito de casa, né, pessoal, para a gente ter uma ideia, eu tinha até que ter comentado no início, né, o que seria essa casa
O que nós podemos entender como sendo inviolável, então, né? A Constituição diz: a casa é o asilo inviolável do indivíduo. A definição de casa é utilizada por uma tirada do Código Penal brasileiro, tá? No artigo 4º no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, menciona: a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, um aposento ocupado por habitação de habitação coletiva ou um compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade, tá? Então, recebe tutela constitucional de inviolabilidade do domicílio a proteção ao local onde eu habito, tá? O compartimento habitável, né? Um local onde eu habito, mais de habitação coletiva, então um aposento, um apartamento, por exemplo, dentro de um prédio, né, que tem várias habitações, que é de habitação coletiva, portanto, tá? E também um local não aberto ao público aonde eu exerço a minha profissão, a minha atividade, tá? Então, o local da minha profissão é o meu domicílio de trabalho e ele também sofre a proteção constitucional com relação, está acobertado pela proteção constitucional do direito à inviolabilidade do domicílio, né? Sobre esse direito fundamental, nós trazemos aqui uma jurisprudência do STF, um julgado de 2015 sobre relatoria do ministro Gilmar Mendes. E menciona aqui esse trecho de julgado recortado e colacionado no material de vocês. Inviolabilidade de domicílio. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas em caso de busca determinada por ordem judicial. Nos demais casos, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia, tá? Então, aqui tratava de um crime chamado de crime permanente, ou seja, em que a pessoa permanece em estado de flagrância, né, pela prática de crimes seguidos um do outro, né, várias condutas criminosas, e o flagrante, nesse caso se discutia se o flagrante delito só podia ser durante o dia também, e segundo entende o STF, não, durante o dia é só a entrada no domicílio por meio de mandado judicial, por meio de ordem do juiz, aí é só durante o dia, porque o inciso 11 menciona isso. Nos casos de flagrante delito, de desastre ou para prestar socorro, pode se dar durante o dia ou à noite, porque a Constituição não fez qualquer exigência de que fosse apenas penetrado no domicílio durante o dia, ok? E para finalizar, pessoal, a análise dos direitos fundamentais, porque depois a gente passa a análise das garantias fundamentais na próxima aula, tá? E depois, ao fim, as garantias fundamentais com forma de ações constitucionais, os chamados remédios constitucionais, né? Vamos falar então do direito fundamental à informação, o chamado direito de informação, que tem assento no inciso 14 e no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Então, diz a Constituição com relação ao direito de informação. O direito de informação, cumpre destacar que ele tem tríplice alcance. Significa o meu direito de informar, ou seja, a permissão de eu poder informar os outros, de eu poder veicular informações que eu acho pertinentes, tá? O direito de se informar, então o direito de eu buscar as informações, de eu recolher as informações que eu desejo, e também o direito de ser informado, o direito de receber, então, essas informações de outra pessoa, tá? Esse meu direito de informação diz o inciso 14 do artigo 5º, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, conforme diz aqui o inciso 14 do artigo 5º, é assegurado a todos o acesso à informação, tá? Esse meu direito de informar, de ser informado e de buscar a informação, né? De se informar, de recolher essas informações, ok? Além disso, o inciso 33, né, ele também regula a questão do meu direito à informação como direito de todos, assegurado a todos, né? O 33, ele diz assim, ó,
Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular, do seu interesse, receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, esse é o direito que todos nós temos de receber informações que se encontram registradas em bancos de órgãos públicos, tá? Em bancos de informações pertencentes aos órgãos públicos, aos órgãos que integram o Estado, tá? Então, eu tenho direito de receber informações do meu interesse particular, bem como informações de interesse coletivo, social, tá? O exercício desse direito fundamental de acesso à informação, ele vem regulamentado por uma lei de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, que temos diante de órgãos públicos, de entidades públicas, de entidades estatais, tá? E além de garantir o meu direito de acesso à informação, apenas aquelas informações que são imprescindíveis para a segurança do Estado, que são de sigilo, né, sigilosas para garantir a proteção à sociedade, a proteção do Estado, tá? Exceto essas, nós temos direitos de obter informações dos órgãos públicos, informações do nosso interesse particular ou coletivo, social, tá? E no caso da informação não ser prestada, a Constituição ela estabelece uma garantia fundamental, que é a chamada garantia do habeas data, né? O habeas data é uma garantia fundamental, é uma ação constitucional voltada a garantir esse acesso a informações que se encontram registradas em bancos de dados públicos, tá? O habeas data, ele está no inciso 72 do artigo 5º e diz: conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, tá? E também temos direito ao habeas data para retificação de dados quando se prefira fazê-lo por meio de um processo judicial sigiloso ou administrativo. Um processo sigiloso, judicial ou administrativo, ok? Então, esse acesso a informações de interesse particular, de interesse de cada um dos indivíduos que compõem a sociedade, a Constituição garante como um direito fundamental, que tem assento no inciso 33 do artigo 5º, e traz também uma garantia fundamental, de que se esse acesso à informação não for respeitado, não for garantido pelo poder público, eu posso entrar com uma ação judicial me utilizando desse instrumento processual que é o habeas data para fazer cumprir o meu direito de acesso à informação, ok? Então aqui, pessoal, a gente encerra a análise dos direitos fundamentais contemplados aí nos incisos do artigo 5º e continuamos ainda a tratar do artigo 5º e vários outros incisos dele, mas agora incisos que tratarão dos direitos das garantias fundamentais, que são direitos processuais, né? Como a garantia prevista no inciso 35, no inciso 78, no inciso 37, no inciso 53, também depois no inciso 39 e assim sucessivamente, né? No inciso 40, no inciso 44 e 45 e sucessivamente vamos falar das garantias fundamentais. Então a gente ainda continua estudando outros incisos do artigo 5º, beleza? Encerro por aqui e até a próxima, pessoal. Obrigado.